Pessoal, um grande abraço. Nós estamos aqui novamente para continuar o nosso material sobre apresentação de televisão. Primeiro, eu quero agradecer aos acessos que tivemos e que estamos tendo ainda no primeiro vídeo, onde nós colocamos as primeiras dicas, as primeiras técnicas. Muito obrigado. Quero inclusive registrar o nome de algumas pessoas que comentaram no YouTube falando que aprenderam. Fico muito feliz por isso. Fiz aqui a anotação para registrar certinho o nome de vocês. O Francelino Ribeiro, ele é de Itapiranga, é uma cidade que fica perto de Chapecó, em Santa Catarina. Francelino, um abraço, que você tenha sucesso aí na sua carreira. Quero também agradecer ao carinho da Dulce Silva. Ela disse que aprendeu bastante, ela é de Macapá. Um abraço para vocês de Macapá, no Amapá. Que bom, hein? Estamos fazendo amigos aí Brasil afora. Também a Érica eu creio que a Érica Johanni, que disse que aprendeu bastante, e outras pessoas, a gente se sente muito feliz. Pessoal, no primeiro vídeo, nós falamos sobre posicionamento no cenário, falamos sobre a distância entre você e a câmera, alguns toques que foram importantes. E eu vi que tem gente realmente que quer aprender. Eu poderia gravar um vídeo hoje falando sobre fala e voz, e daqui a um mês, 2 meses, falar sobre figurino. Mas eu acho que para quem quer aprender, o tempo não para. Então eu vou fazer esse, que estou agora falando com vocês, sobre fala e voz. E acreditem, a fala e a voz são importantíssimos para o apresentador. Você tem que ter um conjunto de expressão corporal, de voz, de colocação de olhar na câmera, de conteúdo, para que você seja um bom apresentador, uma boa apresentadora. Eu falo que você chegará ao ponto máximo de eficiência, se é que tem esse ponto máximo de eficiência, quando você unir a sua expressão corporal, a sua expressão visual na câmera, que faz parte também, o olhar, que faz parte da expressão corporal, o seu tom de voz e o conteúdo a ser transmitido. Aí você pode falar, agora eu sou um apresentador para valer, sou uma apresentadora para valer. Eu coloquei aqui, olha, estamos vendo aí passando Você na TV, é o programa que eu apresento em Ji-Paraná, Rondônia, mais 3 cidades, é a segunda cidade de Rondônia, um programa que briga por você. Tem o do João Kleber, da Rede TV, mas o João Kleber trabalha uma linha bem diferente, e ele entrou no ar 5 ou 6 anos depois que nós já tínhamos criado o Você na TV aqui em Ji-Paraná. Pessoal, vamos primeiro falar a questão da voz. Olha, não confundir voz com fala. O que é voz? Voz é o som que sai através do conjunto do aparelho respiratório, através das cordas vocais, unindo aí boca, lábios, língua, o aparelho respirador, os pulmões e as cordas vocais. Então, é voz. Tua voz pode ser fina, pode ser grossa, pode ser rouca, pode ser macia, bonita. Então, voz é o som emitido através do aparelho fonador. Essa é a definição exata de voz. Voz, A, U, E, A, aqui eu tenho uma voz. A minha voz é o som que o meu aparelho fonador emite. E a fala, ela é a codificação dos sinais que representam a comunicação, vou colocar dessa forma, de uma região, de um país, de uma comunidade que você mora. A fala é a codificação através dos sons das palavras existentes no vocábulo, no idioma, melhor dizendo, onde você mora. Conseguiu entender, produção? Voz é o som. A fala é a codificação deste som da língua do país em que você mora. Agora vamos falar dos cuidados com a voz. Eu vou sentar um pouquinho e depois eu vou até explicar por que eu caminho tanto aqui em cena. Olha só, vamos primeiro quebrar tabu. Isso vale para você de casa. Aqui é cuidado com a voz. Já já vamos chegar nos cuidados com a fala. Sabe aquela gengibre, aquela balinha de gengibre que aquele senhorzinho vende no sinal falando que é boa para a sua voz? Bom, a informação que eu tenho é que ela não é boa para a voz. Ao contrário, ela pode detonar as cordas vocais. Esse foi um estudo que eu fiz quando eu estava começando a minha carreira no rádio, isso já há quase 30 anos, e não sou velho, eu comecei novo, viu gente?
há quase 30 anos. Então eu conversei, fiz um trabalho bem didático com a fonoaudióloga. Ela falou, a balinha de gengibre, ela estraga as cordas vocais, é um tabu. Eu mais falei, por quê, doutora? Ela falou, bom, apesar dela ter ali alguma substância antibiótica, ela estraga porque você coloca a balinha na boca, você fica ali degustando aquela balinha. Aí você vai e toma água gelada. O que as cordas vocais fazem? Elas encolhem. E aí, se você não tem as cordas vocais abertas, a tendência é você ficar com a voz raspando. Então, balinha de gengibre, não. As cordas vocais, de acordo com essa fonoaudióloga, estou transmitindo o que ela me falou e o que eu pesquisei depois. Elas são idênticas a folhinhas verdes. O som sai aqui dos pulmões, aí sobe, passa aqui, aí o ar sai daqui, não é o som, o ar sai daqui. Aí quando ele chega aqui, ele passa pelas cordas vocais, elas tremem, igual uma folhinha verde, bem verdinha, aí forma o som. Aí quando chega na boca, você usa os lábios e a língua e forma a palavra, a fala. Ela falou, você pega uma folhinha verde, bem verdinha, aí ela está quente do sol, você joga água gelada, o que acontece? A folha murcha. E isso acontece também com as nossas cordas vocais. Balinha de gengibre, não. Não para melhorar a sua qualidade vocal. Tomar bebida quente, destilado, uísque, conhaque, cachaça. Eu vejo muito cantores da noite fazendo isso e dá dó. Porque ele coloca ali um uísque quente, cowboy, como eles falam, estão cantando, galopeira e pau, e toma o uísque, toma a noite toda, isso é bom. Não é bom. Acontece que quando você toma, ingere álcool, você inibe que a dor chegue até o cérebro. De repente você está detonando as suas cordas vocais, mas o efeito do álcool faz com que esse efeito maléfico não chegue ao cérebro. Aí quando passa o efeito do álcool, você vai ver o quanto você detonou as cordas vocais. Olha, se você está cantando, se você está falando, qual o correto? Bebida quente? Não. Destilado? Não. Gelado? Não. Refrigerante? Pior ainda, porque o refrigerante solta uma goma ali nas cordas vocais. Água, gente. Olha, está cantando, nada de ficar se exibindo, cantando, falando. Pega um copo de água. Eu, particularmente, eu não tenho deixado a minha água em cima da mesa onde eu trabalho, porque eu tinha um copo mais bonito e quebrou. Então eu tenho esse copo feio hoje, mas se vocês observarem no meu canal do YouTube, onde eu apresento, sempre tem uma caneca com água, uma canequinha em cima da mesa. Nos intervalos das matérias, nos intervalos do programa, água natural, sem estar gelada. Você vai lubrificando as suas cordas vocais. Nada de refrigerante, eu tomo conhaque a noite toda. Não, você está estragando as suas cordas vocais. Olha, antes de falar, antes de você entrar no estúdio, antes de entrar para o programa de televisão, antes de pegar o violão para uma apresentação, nada de tomar leite, café, muito menos chocolate. Tanto o leite quanto o café e o chocolate, que são deliciosos, eles soltam uma nódia nas cordas vocais. Aqui eu sou teimoso, eu gosto de café. E tem vezes que no intervalo do programa eu tomo café. A produção pode ver, eu tomei café, começa. Porque o café soltou uma nódia nas minhas cordas vocais. Assim faz também o leite e o chocolate, que soltam a gordura. A corda vocal fica pastosa, então não tome. Deixa eu ver agora o que realmente ajuda. Comer maçã. Você come maçã, a maçã ela tem um efeito adstringente. Ela passa e ela limpa as cordas vocais. As frutas cítricas, de um modo geral, maçã, limão, laranja, não vai no limão com sal não, porque daí você pode piorar. Limão com sal não. Natural, maçã, laranja, limão, roquidão. Tem 1000 receitas para roquidão. E eu quero lembrar que eu não sou médico, eu vou falar pela minha experiência. Uma coisa que para mim melhora muito a roquidão é açafrão.
Na verdade, não é esse verdadeiro, né, da culinária alta que custa. Esse brasileiro, que eu não me recordo o nome agora, a gente chama de açafrão. Então, eu, quando estou rouco, eu vou dormir, cato o pozinho do açafrão, coloco em cima da língua e fico ali dormindo com ele. É incrível. No meu caso, no outro dia, resolve. Na maior parte das vezes, o açafrão tem o poder de resolver a minha rouquidão e de pessoas que eu já recomendei. Olha que eu já trabalho com isso, eu tenho 42 anos, comecei aos 16. A experiência própria que eu apliquei na prática e funcionou. Agora, não passou, procure um médico. E o sono? Tem vezes que você está com a voz rouca, acabada. Você dormiu às 8 horas diárias, a voz amanhece potente e clara, e clara ali no outro dia. Deixa eu ver o que mais. Bom, como eu falei anteriormente, tomar água ao natural enquanto você fala ou enquanto você canta. Gente, os cuidados com a fala, com a qualidade da sua fala, para que seja clara, limpa, bonita, que as pessoas entendam a tua sonoridade e a mensagem que você quer transmitir. Agora vamos falar de potência vocal. Vamos falar da fala, falamos da voz, melhor dizendo, da voz. Agora vamos falar de potência vocal. Até agora falamos da fala, do som emitido pelo aparelho fonador. Agora vamos falar da fala. Vamos primeiro aumentar a nossa potência vocal, a nossa qualidade. Existem inúmeros exercícios. Eu tenho um que ele é bem simples, prático, para você aumentar a potência da voz que sai do seu aparelho fonador. Qual é esse? É encher os pulmões de ar, trancar a respiração, segurar o máximo que você conseguir e depois soltar lentamente. Olha, aqui ó. Mais um minuto ainda, viu, produção? Estou bem treinado. Por que isso aqui aumenta, pessoal? Porque aqui você trabalhou a parede do seu diafragma. Na medida que você vai segurando o ar, você faz com que os seus pulmões fiquem mais fortes, com que o seu diafragma fique mais forte e a sonoridade ela é formada quando o jato de ar sai aqui e bate nas cordas vocais. Então, se você faz isso com frequência, qual será o resultado? O jato de ar sai daqui parecendo uma torneira, um guincho, puff, te bate com força nas cordas vocais e você aumenta a sua potência vocal. Faça isso com frequência. Eu costumo, exemplo, vou caminhar 100 metros tampando a respiração e vou. E aí você aumenta a sua potência vocal. Agora vamos falar de fala. Quando a gente fala desse item especificamente, a primeira coisa é a dicção. O que é a dicção? É você ter uma pronúncia correta das palavras. Você usar adequadamente a sua língua, usar adequadamente os seus lábios, de forma que você vai moldar o som que vem do aparelho fonador de maneira que todo mundo entenda. Vamos lá. Existem exercícios para você melhorar a sua dicção. Primeiro, aquelas regrinhas básicas lá da primeira série. P e B. Você tem que falar com a boca fechada. P, B, A, E, I, O, U. Faça o biquinho. Fale com força. Coloque a força na língua e aqui na ponta dos lábios. Fale com força. Movimente os lábios com força. Descubra onde a sua língua vai dar melhor sonoridade a algumas palavras. Eu, por exemplo, alguns S's da minha pronúncia, eles estão próximos do S do Rio de Janeiro.
eu não sei explicar agora porque já se tornou natural para mim, mas salvo engano é quando uma palavra termina em S e a outra termina em S. Aí para não emendar os dois, eu busquei uma sonoridade, que um sai um pouco assoviado, quase igual ao do Rio de Janeiro, e o S seguinte, ele sai um pouco mais fechado. Mas é tão natural em mim que eu já não consigo perceber isso. Então você vai procurar a tua língua em cima, embaixo. Quando você vai falar 3 e 3, de repente um pouquinho diferente, eu uso essa técnica quando a palavra termina e a seguinte vai começar em S. Então a dicção, ela é indispensável. Olha, maneira de você resolver problemas de pronúncia, ler com a caneta na boca, porque você obriga toda essa parte aqui a se movimentar e a sua língua a se movimentar. Quando eu comecei, eu lia um jornal por dia com a caneta na boca. Não existe perfeição ou próximo, ou você estar no ponto aceitável se você não se esforçar. Eu lia um jornal por dia, com isso aqui, não era todo também não, era uma página do jornal. Coloca a caneta na boca, morde e vai. Apresentação de TV e rádio, voz. É o som emitido pelo conjunto do aparelho fonador, cordas vocais, pulmões e laringe. Fala, com força. Fala é a codificação através do som das mensagens a serem emitidas, ou seja, a língua do seu país. Cuidados com a voz. Então você morde a caneta lá embaixo e fala. Tenta falar corretamente, tá? Correto. Então você vai se esforçar. Quando você tira a caneta da boca, é um alívio e as palavras saem bonitas. Tem uma outra técnica. Chegue numa parede, coloque a boca e fica falando. Alô, eu quero ser uma apresentadora de televisão. Eu quero... Fala ali uns 5 minutos, todos os dias, você vai ver que já já você estará com uma dicção muito boa. Outra questão é aqueles trava-língua. Você vai encontrar em números aí, tipo, o peito do pé do Pedro é preto. Aí fala o inverso. É preto o peito do pé do Pedro. Então você vai encontrar inúmeros trava-língua ou travas-língua na internet. Faça, você não sabe o efeito que tem. Agora vamos falar da entonação. A entonação é o volume, a maneira como você vai colocar a sua voz. Tome cuidado para não gritar. Tome cuidado para não falar baixo demais, melhor dizendo, e não fazer uma voz que não é tua. Com o tempo você vai achar a tua voz. Eu me recordo que eu ficava procurando a minha voz para lá e para cá e não encontrava. Até que um dia eu encontrei, é assim, essa é a minha voz. Agora tem gente que fala, não, na televisão e no rádio você pode falar igual você fala no dia a dia. Você não vai mudar o seu tom de voz. Mas necessariamente eu entendo desta forma. Aqui na TV e no rádio, a gente fala um pouco mais alto do que o normal. Eu tenho a obrigação, eu entendo desta maneira, de falar um pouquinho mais alto do que o normal. Por quê? O telespectador não tem como me perguntar se ele ouviu direito, ok. Se ele não ouviu direito, não tem como falar, Edivaldo Gomes, repete para mim aquilo que você falou. Então eu coloco um pouquinho acima o volume da voz em relação à minha conversação normal. Mas não afino, não tento fazer voz grossa, nada. Use a sua voz. Tomar cuidado com o final das palavras terminadas em DO. É muito comum quem não trabalha com voz e começa no rádio, começa na televisão, falar andando. Gente, é muito feio. Você fala aí na sua sala, na tua escola, na tua família, ninguém nota. Eu estava andando na rua. Não. Você estava andando. Coloque desta maneira. Com o tempo vai se tornar tão natural que as pessoas não observarão que você fala corretamente, andando, falando, sentando, ouvindo, com esse DO bem pronunciado, bem falado no final. Eu vejo alguns repórteres que falam
Olha, o carro estava passando na rua. Meu pai, coloca passando. Não é passando que se escreve? Então é muito feio você falar andando, falando, andando. Se você tem esse vício, corrija, porque é muito feio. Tomar cuidado com a fala nasal. Gente, o que é a fala nasal? Algumas pessoas, isso é comum a quem está começando, mas escute o que eu vou falar agora. Se você não corrigir agora, você passa o resto da vida com esses probleminhas, com esses defeitinhos e acha que está arrasando. Voz anasalada. Tem gente que quer, no início, quer enfeitar a voz. Fala, oi, boa tarde, tudo bem? Nós estamos chegando, eu sou o Edivaldo. Voz anasalada. Corte, jogue a sua voz para fora, na ponta aqui nos lábios, faça com que saia clara, limpa. E outra coisa é a voz abafada. Pessoas que querem falar grosso. Boa tarde. Segura a voz aqui, ó. Boa tarde. Tudo bem? Não, boa tarde, tudo bem? A voz tem que ser para lá e não para cá. O meu aparelho fonador está empurrando a voz para fora e não para dentro. Então, nada de voz anasalada. É muito comum cantores sertanejos que estão começando, aí como não alcança a nota, eles dão anasalado e aí fica muito feio isso aí. Vamos ver o que mais. Jamais falar com eco de voz. Esse eco de voz foi eu mesmo que dei esse nome. Foi uma maneira de qualificar esse problema no meio da comunicação vocal, no meio da comunicação verbal. Vamos colocar desta forma. É aquela pessoa que quer fazer uma voz e ela incumprida a palavra no final. Por exemplo, eu chego aqui, olá pessoal, boa tarde, muito obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês. Nós estamos chegando com você na TV, o programa que briga por você. Esse é o normal. Agora eu quero enfeitar minha voz. Olá, boa tarde! Oi, você de casa? Dona Maria! Então, esse final da voz a gente chama de eco de voz. Ao invés de falar Dona Maria e ponto final, a pessoa acha que é bonito, e às vezes ela não percebe. Fala Dona Maria, aqui no 2,99. Não. Ponto. Aqui você vem no 2,99, compra, economiza e leva para casa. Chegou à cidade, 2,99. É tudo por 2,99. Ponto final. Não, pelo amor de Deus, eu qualifiquei esse como eco de voz. Então, grave você. Se você fala, boa tarde, oi, queridinho, oi, meu amiguinho. Para com esse negócio que é muito feio, tá? Vamos. Para que é feio, viu? Vamos ver mais agora, pessoal, o efeito califasia. Efeito califasia é você dar destaque às palavras. Aquelas palavras que elas são importantes, você dá um efeito califasia. Aquele menino que faz a propaganda eternamente da Telecena, que é o pupilo do Silvio Santos, não me recordo o nome dele, só fala da Telecena. O Silvio Santos também. Há várias maneiras dentro de um texto, dentro de você destacar uma palavra. Algumas pessoas usam aumentar o tom de voz. Por exemplo, aquele menino fala, agora você joga na Telecena e pode ganhar R$1 milhão. Não é assim que ele fala? O Silvio Santos também fala assim, R$1 milhão. Então, aumenta. É uma forma de você destacar, de você colocar um grifo numa palavra que é importante. Você vai descobrir qual a melhor forma para você. Eu, particularmente, descobri a fórmula, para mim, a melhor técnica foi a mastigada. O que é a mastigada? Se vocês observarem, a partir de agora vocês me verão aqui já com esses olhos críticos. Eu mastigo as palavras que eu quero dar ênfase. Aquilo que é importante, viu que eu mastiguei a palavra? Aquilo que é realmente indispensável. Olha só, eu falei quase que separando as sílabas, o separando agora saiu ótimo, eu destaquei bem. Quase que separando as sílabas e mastigando as palavras. Então eu usei uma forma de mastigar, de comer a palavra que eu quero dar um destaque. Agora fala, com que esforço você faz isso? No começo era difícil, hoje é natural.
aquilo que eu quero falar dando destaque é tão natural que eu não percebo, não faço o menor esforço. Então esse é o efeito que a lei fazia. Você treine para saber qual será o seu. Se será R$1 milhão ou R$1 milhão. Você vai descobrir qual melhor se adapta à sua maneira de se comunicar. Deixa eu ver o que mais eu anotei para vocês. Eliminar sotaques, gente. Sotaques realmente não dá. Você tem que procurar aquilo que seja harmônico para todas as regiões do Brasil. Você aparece na televisão falando dois. Eu acho lindo o sotaque carioca. Mas pode ver que a Rede Globo de televisão, inclusive, ela começa a trabalhar para que os repórteres percam este sotaque. É bonito, mas na televisão, especialmente a Globo, que eu peguei como parâmetro, o SBT, Record, falam para 200 milhões de pessoas todos os dias. Ou você chegar na televisão e falar, mas bate, eu leite. Ou você falar, porta. Ó, a porta, o cidadão chegou e a porta estava ruim, porque aí ele tinha comprado 1 quilo de carne. Não, vamos tirar isso. Vamos dar uma amenizada. Vamos falar porta, carne. Algo que não fique tão puxado e que fique harmônico para todas as regiões do Brasil. Então, elimine essa questão do sotaque. Deixa eu contar um segredo para vocês. Por que eu caminho tanto? Eu poderia ficar ali parado. Aí eu venho, eu volto e sento. Isso também na apresentação do programa é muito comum. Tirando o jornal de bancada, apresentadores que levantam, vêm, aí ele vem para cá, faz um comentário, ele dá mas não faça muito também não, senão você deixa o telespectador, a telespectadora zonzos. Volta e meia é importante. Então você volta caminhando lentamente, como eu disse no primeiro vídeo, dá uma sentada. Quando você perceber que o telespectador está com sono, você dá uma caminhada para dar uma acordada no telespectador. Bom, eliminar sotaques. Isso, pessoal, é a questão da fala. Agora eu quero falar para vocês a questão daquilo que a gente quer transmitir. Olha, nós transmitimos mensagens. O que é mensagem? Um conceito. Por exemplo, eu quero falar que o carro explodiu. Eu imagino que na cabeça do telespectador ele vai formar uma imagem, se eu estou só falando, se eu não tenho a imagem, eu formarei uma imagem de um carro explodindo na cabeça do telespectador. O que eu estou querendo colocar aqui para vocês é que nós não, vendendo no bom sentido, nós não transmitimos palavras. As palavras são para transmitir ideias. Então nós levamos ideias. Ideia de que uma coisa é gostosa, de que uma coisa é ruim, de que uma região é violenta, de que não é violenta. Então, coloque na tua cabeça, transmitimos ideias. E aí você tem que saber qual ideia você vai transmitir. Aí se você precisar de 10 palavras para transmitir uma ideia, use 10 palavras. Agora, se você precisar de uma só palavra para transmitir uma ideia, use apenas uma palavra. Por exemplo, sinal de trânsito. É só vermelho lá, a gente já sabe que tem que parar. Não está escrito assim, pare, precisa parar. Não, acendeu o vermelho e olha só, a gente já sabe que tem que parar. Porque o meu cérebro já recebeu a mensagem. Então nós vendemos mensagens e não palavras. Vendendo no sentido de transmitir ao nosso público, aos nossos ouvintes ou aos nossos telespectadores. Agora vamos falar de uma coisa que eu acho muito importante, e até falar no tópico passado ainda sobre a fala. Falei do o é. Pessoal, uma coisa indispensável é você eliminar os cacos da sua fala. Desde o começo aqui da minha gravação, se você procurar, eu creio que eu não falei né nenhuma vez. Né, tá, elimine pelo amor de Deus. Assim como eu falo aqui, cumprir a fala no final é um eco, você colocar essas coisas chama-se caco. E quando a gente coloca o caco? Quando o cérebro fugiu a linha de raciocínio. Aí eu quero falar uma coisa, eu falo, então olha, o carro estava ali no centro, né, tá, né. Então, né, é muito feio. Elimine né, elimine tá, elimine Isso é o cérebro buscando a palavra porque ele perdeu a linha de raciocínio.
O importante é você ter um vocabulário amplo, completo, que fugir uma palavra você tenha outra e que você concentre-se naquilo que você está falando para que você não precise ficar... O cérebro está tentando buscar o raciocínio. Caco de linguagem, não. Elimine, é feio. A sua linguagem tem que ser retíssima. Que o telespectador, que o ouvinte e o rádio ouvinte entendam. Você fala uma frase sem um tá, sem um é, sem um ah, completa, limpa, maravilhosa, de forma que o seu ouvinte, o seu público, seu telespectador receba a mensagem clara, assim como um diamante, cristalina como a água viva da fonte. Tá gostando, produção? Você vai virar um apresentador, pelo que eu vi aí, hein, ô cinegrafista? Já tinha acompanhado alguma vez assim algumas técnicas? Sabia que eu uso tudo isso no meu dia a dia? Chego aqui, estou falando com os meninos aqui da produção, viu, gente? Eles veem, eu chego, apresento, mas de repente não sabe todos os cuidados. E ter domínio de conteúdo, gente. Olha, tenha domínio de conteúdo. Quando você domina o conteúdo, você não fica não, você dominou o conteúdo, você fala liso, reto, tranquilo. Uma coisa que eu quero falar para vocês é o estudo da semiótica. Olha, a semiótica, ela é muito completa. Através do estudo da semiótica é que se originaram os sinais, por exemplo, de trânsito, que se originaram as logos das grandes empresas. A semiótica descobriu que o cérebro memoriza... Aí, ó, viu? Eu falei O cérebro memoriza mensagens e que uma coisa pode representar uma mensagem. Por exemplo, Elvis Presley. Quando fala em Elvis Presley, do que você lembra, da produção? Rock. Pelé. O que o Pelé significa? Futebol. Eles são ícones daquilo que eles fizeram. Sinal vermelho, pare. Sinal verde, siga. Amarelo, vamos falar... Então, é isso que eu falo para vocês, semiótica. É um estudo um pouco complicado, que ele envolve toda a neurolinguística. Mas eu falo, quem está na área de comunicação, eu creio que é indispensável você estudar semiótica. Puxa aí na internet, vai ler um pouquinho sobre a semiótica. Significantes, significados, o que são os ícones, e você vai ver o quanto você vai aprender, tá bem? Eu espero que tenham gostado. Se de repente eu esqueci alguma coisa, eu posso responder nos comentários. Produção, tá com ânimo para gravar o vídeo sobre figurino? Grava para a semana que vem ou não? Vamos gravar logo, o pessoal está esperando. Então faz o seguinte, eu quero agradecer a vocês aí do YouTube, de todo o Brasil, que tem nos acompanhado. Eu espero que a gente realmente consiga ajudar a quem está começando, a melhorar, a quem busca a melhora. Uma das coisas que eu falo, se você puder, faça uma faculdade, é importante. Apesar de que hoje no Brasil, o curso superior para jornalismo, para comunicação, ele é dispensável. O Supremo Tribunal Federal entendeu que é algo mais de dom. Agora, não quer dizer que você não tenha que estudar. Se tiver a chance, faça. E o que eu sempre comento, o fato de você não ter buscado uma faculdade ou não ter tido esta oportunidade, não quer dizer que você não estudou. Você pode estudar na tua casa, no seu trabalho. O conhecimento a gente busca no banco da faculdade, também fora do banco da faculdade. Leia muito. Como eu falei no programa de hoje, estude um pouquinho sobre semiótica. Um abraço, fiquem com Deus. Ou no próximo vídeo vamos falar sobre figurino.